Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, e nesse vídeo eu quero trazer algumas informações reveladas pelo presidente Alessandro Barcelos, ainda em Caxias do Sul. 6 jogadores das categorias de base podem ser promovidos nos próximos dias. Enquanto isso, o Colorado também tenta fechar negociações na reta final da janela, que também pode ter saídas de atletas, ou até mesmo que eles possam ser reintegrados ao plantel de Eduardo Cudê. Te conto tudo o que está rolando lá no estádio Beira-Rio, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal temos muitas coisas para conversar sobre o Colorado, que está nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, pega o São Luís no estádio Beira-Rio e, claro, tem uma semana decisiva, mas dessa vez fora do campo, por tudo que está envolvendo nessa reta final da janela de transferências. Assim como também é a reta final para você pagar o seu IPVA 2024 com desconto lá no aplicativo da Zapay. 20% de desconto, né, com o direito de bom motorista e bom cidadão, e mais do que isso, lá na Zapay são várias facilidades. Por exemplo, pagar parcelado do IPVA em até 10 vezes ou mais no cartão de crédito. Não é o suficiente ainda? Então estou deixando o cupom COLAR20 para te dar 20% de desconto nas taxas do parcelamento com a Zapay. ZAPAY, minha parceira aqui no canal. Então paga o teu IPVA, tem multa atrasada, tem licenciamento, a Zapay. Só consultando a placa lá do teu veículo você consegue quitar tudo no cartão de crédito, tá bom? Então baixa agora o aplicativo, ele está disponível aqui na descrição do vídeo. Gente, quero falar um pouquinho sobre o que disse, né, o presidente Alessandro Barcelos ontem. Afinal, né, a gente está ansioso pela chegada do Rafael Borré, jogador colombiano atacante que chega na terça-feira, 2 da tarde, a Porto Alegre. O Inter conseguiu a liberação antecipada desse jogador, né? Ele vai desembarcar já no começo da semana para, quem sabe, estrear pelo Inter contra o Nova Iguaçu no próximo dia 13, na segunda fase da Copa do Brasil. Inter com os incrementos, né, de Borré e Fernando para esse confronto. O Inter também tenta, gente, algumas situações nessa reta final de janela. E o presidente foi perguntado especificamente sobre o Thiago Maia. Essa novela que já vem durando aí pelo menos, gente, uns 2 meses, né? Eu lembro de estar na Argentina ainda, de férias, na posse do presidente Alessandro Barcelos, quando se trouxe, né, o nome do Thiago Maia. Naquele momento o Fernando estava indo para o Vila Nova, né? O Inter queria o Fernando e o Thiago Maia, e aí agora trouxe de volta o nome do Fernando à pauta, conseguiu contratar e tenta o Thiago Maia também. O presidente disse que o Inter tem os seus limites e que não vai mexer um palito, né, na proposta que já foi feita ao Flamengo /Lille, né, da França nesse momento. Ontem também o Marcos Braz, que é vice-presidente de futebol do Flamengo, falou sobre o Thiago Maia, né, antes do confronto do Flamengo pelo Campeonato Carioca. Ele disse, olha, o Lille já não é mais um empecilho, não é um entrave, tá tudo certo, mas Inter e Flamengo ainda tem algumas questões para ajustar. O que a gente recebe no bastidor é de que há uma confiança grande de que o Thiago Maia será jogador do Inter até o dia 7. Não está fechado, não está encaminhado, mas o Inter mantém a convicção de que haverá um esforço por parte de todos, já que o Thiago Maia quer muito vir para o Inter quer muito o Thiago Maia, e o Flamengo também sabe, né, entende o desejo do jogador, e ficar com um jogador insatisfeito, que perdeu já a pré-temporada, que não vem sendo utilizado pelo Tite, seria mais prejudicial do que manter, né, um atleta como este dentro do plantel. Então, assim, tudo caminha para que ele seja um dos reforços anunciados pelo Inter nessa semana. O Inter já anunciou o Borré, quer anunciar o Maia. Além deles, um goleiro, né, apesar da grande partida do Antony ontem, a gente sabe, né, que numericamente o Inter precisa de um goleiro, e um lateral esquerdo, que pode ser que fique para metade do ano, tá? Existe o sonho do Alexandro, que quer permanecer na Europa ainda até segunda ordem. O Inter tenta demovê-lo da ideia, mas é uma situação bem complicada, até pelo salário alto que ele recebe na Juventus hoje, na casa aí dos 3, 4 milhões de reais por mês. E claro, né, são outras alternativas, só que a gente está vendo que o mercado é muito escasso nesse sentido de jogadores para essa posição, em termos de jogadores que viriam para resolver o problema, né, jogadores titulares. Se vai contratar uma aposta, bom, pode ser o Gabriel do Asa, de Arapiraca, né, que teve um grande destaque aí contra o Inter, mas quem garante que ele seria a solução, né, neste momento do Internacional. Então, por isso, o Inter quer um titular para jogar aí na vaga do René, e a busca segue pelo menos até quinta-feira.
Saídas também podem acontecer, tá? Há propostas na mesa do Internacional pelo volante Gabriel, que esteve perto do Vasco, se fala que o Vasco também não quer mais, então ele tem outras sondagens de clubes do Brasil e de clubes de fora também. E a princípio, né, com a chegada do Thiago Maia, já chegou o Fernando, já tem o Rômulo, tem o Arangues, né? O Gabriel vai perdendo cada vez mais espaço e ele sabe disso. O Depena, ele também tem outras propostas, tá? Ele tem uma conversa encaminhada com o Corinthians, não está fechado, repito aqui a informação, mas, né, outros clubes perguntaram sobre ele. O Nacional de Montevidéu, o Racing da Argentina, outros times até de menor expressão, né, do futebol sul-americano, times do Chile, por exemplo, também perguntaram sobre o Depena. Então, assim, não tem nada concreto. O mais concreto que chegou até agora foi o Corinthians e não há encaminhamento ainda com ele, tá? O Depena é uma situação muito particular, né? Porque ele quer ficar no Inter e ele só está saindo porque entende que realmente a direção não o quer neste momento. Então, vamos aguardar para ver os desdobramentos, as coisas podem mudar, mas ontem o presidente Barcelos também deixou uma porta aberta para uma reintegração do Depena, do próprio Gabriel, né? Nesse sentido, caso não cheguem ofertas que agradem ao Inter e aos jogadores. E cá entre nós, né? Eu sei que o Depena ficou com estigma, né, de falhar em momentos decisivos, mas o Depena não deve nada para o Johan, por exemplo. Ontem o Johan fez o gol, é verdade, mas fez uma partida bem abaixo. Gosto do Depena nesse sentido. É estrangeiro, queima uma vaga? Ok, mas e o Hugo Malho, que nem joga? Na lateral direita, onde tem o Igor Gomes e tem o Rômulo, que pode quebrar um galho. Então, fico pensando neste sentido. Para a gente fechar, quero falar sobre categorias de base. Afinal, o Inter destroçou o Grêmio na Copa do Brasil Sub-17, venceu fora de casa por 2-0. E ontem o presidente Alessandro Barcelos fez uma revelação, né, de que 7 jogadores estão sendo trabalhados pelo Inter fisicamente para que eles tenham uma promoção muito rápida ao Sub-20 e ao plantel profissional. São eles, o Iago Noal, né, meia, né, que joga muita bola, Gabriel Carvalho, né, o principal destaque, né, que está fazendo chover o camisa 10 aí do Sub-17, o centroavante Ricardo Matias e outros 4 atletas, Wanderson, Luiz Otávio, Alex e Pedro Henrique. São as possibilidades de promoção. O Inter está olhando para a sua categoria de base, está contratando também jogadores um pouco mais velhos, né, nas categorias de base para acelerar esse processo de transição, né, jogadores semi-prontos vindos de outros clubes. Então, o Inter quer também dar uma encorpada no seu time com atletas da base, e isso pode acontecer. Até porque, né, há um case aí surgindo, que é o Gustavo Prado, foi chamado pelo Kudê, o Kudê entendeu que ele já estava pronto para jogar em nível profissional, ontem deu assistência para o gol do Wesley. E está jogando muito, né? Tem entrado muito bem o Prado nesse sentido. Tá bem? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Não esquece de passar na KTO.com, onde a diversão acontece. O cupom é colar para te dar 20% de bônus no primeiro depósito, tá bom? Passa lá, tem jogos estaduais hoje, já tem, né, competições nacionais e internacionais aí no meio da semana. Então, te registra lá com o meu cupom, certo? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!